E aí, pessoal, bora dar uma olhada a fundo no relatório mais recente do HGR11, o Fundo de Renda Urbana da Pátria. O ano de 2025 foi uma verdadeira caixinha de surpresas para o mercado de fundos imobiliários. E nessa análise a gente vai destrinchar exatamente como o HGR11 navegou por esse cenário. Nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, um raio-x para a gente entender qual é a do fundo. Depois, a gente olha o cenário geral do mercado, confere os resultados e as movimentações importantes, mergulha de cabeça nos indicadores e, no final, fecha com o balanço geral. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo essencial. Qual é a estratégia de investimento do HGR11? Entender a tese dele é o primeiro passo para analisar todo o resto, né? A tese do fundo é bem específica: renda urbana. Ele investe em imóveis comerciais dentro das cidades, mas, e aqui que está o pulo do gato, ele foge do óbvio. Ele evita de propósito os setores mais tradicionais, como prédios de escritórios, shoppings ou galpões de logística. É uma estratégia bem focada num nicho particular. Agora, vamos dar um passo para trás e entender o campo de jogo. Como é que o ambiente econômico do último ano impactou os fundos imobiliários como um todo? Bom, o grande protagonista do cenário foi a taxa Selic, que fechou o ano em 15%. Gente, é o maior nível em quase 20 anos. Isso representa um baita desafio para os FIIs, que de repente se veem competindo com a segurança da renda fixa, pagando super bem. E é aqui que a história fica interessante. Mesmo com esses juros nas alturas, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, teve uma valorização impressionante, mais de 21%, batendo o CDI com folga. A pergunta que não quer calar é: como, né? A explicação está aqui. O mercado financeiro vive de expectativa. Os investidores olharam para frente e começaram a apostar que esse ciclo de alta de juros estava com os dias contados. Em outras palavras, eles se anteciparam a uma futura queda da Selic. Foi esse otimismo que acabou empurrando as cotações para cima. Olhando para os diferentes setores, a gente vê que a alta foi bem espalhada. Mas o ponto que eu quero destacar é essa coluna do P sobre VP. Repara que, na média, os fundos de tijolo fecharam o ano negociando com P sobre VP abaixo de 1. Isso quer dizer que o mercado estava pagando menos pelo fundo do que o valor dos seus imóveis. Um sinal claro de que, talvez, ainda existe espaço para valorização. Com esse cenário de mercado em mente, vamos voltar as nossas atenções para o HGRU11. Como o fundo se saiu e quais foram as jogadas da gestão nesse período. O HGRU11 teve uma performance bem sólida no ano, com quase 19% de valorização, ficou um pouquinho abaixo do IFIX, é verdade, mas superou o CDI. Agora, o que impressiona mesmo é o desempenho desde o início, quase 14% ao ano. Isso mostra uma consistência bem forte no longo prazo. Em dezembro, o fundo gerou mais caixa do que distribuiu. Foram R$ 1,27 de resultado por cota, mas o dividendo pago foi de R$ 1,15. Essa diferença de 12 centavos foi para uma reserva de lucros. É uma prática de gestão bem prudente que ajuda a garantir a estabilidade dos dividendos lá na frente. E dezembro foi um mês bem movimentado para o fundo, viu? A gestão vendeu um imóvel com um lucro excelente, de 21%, concluiu uma obra importante e já está se preparando para crescer com a aprovação de uma nova emissão de cotas. São sinais claros de uma gestão ativa, sempre atenta às oportunidades. Uma pausa rapidinha. Se essa análise está sendo útil para você, que tal deixar uma curtida e se inscrever no canal? Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais gente e garante que você não vai perder os próximos resumos. Beleza, agora vamos para o coração da análise, os indicadores de saúde do fundo. É aqui que a gente vai avaliar o endividamento, a vacância e como o fundo está sendo precificado pelo mercado. O primeiro indicador é a alavancagem, que nada mais é que o nível de endividamento do fundo. Atualmente está em 5,8%. Mas o que esse número significa na prática? De forma bem simples, a alavancagem é usar dinheiro emprestado para comprar mais ativos com o objetivo de turbinar o retorno para o cotista. É uma ferramenta poderosa, mas que obviamente vem com riscos que precisam ser muito bem gerenciados. E este gráfico mostra que a gestão tem um plano claro para essa dívida. A projeção indica uma redução gradual e consistente do endividamento nos próximos anos. Isso é um ótimo sinal de gestão de risco e responsabilidade financeira. Agora vamos a um dos indicadores mais importantes para um fundo de tijolo, a vacância. E nesse ponto, o HGR11 brilha. Uma taxa de apenas 0,8% é um número excelente, indicando que os imóveis do fundo estão praticamente todos ocupados e gerando renda. E voltando ao P sobre VP, lembra que a gente falou sobre o desconto médio no setor?
Pois é, os fundos de tijolo, em geral, ainda estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Isso sugere que o mercado ainda não precificou totalmente o potencial do setor, principalmente num cenário de futura queda de juros. E por falar em valor patrimonial, o próprio portfólio do HGRU11 se valorizou. A reavaliação anual dos imóveis mostrou um aumento de 1,6% no valor deles. Isso não só reforça a qualidade dos ativos, como aumenta diretamente o valor patrimonial do fundo. Olhando para o futuro, a gestão deu uma sinalização, um guidance, sobre os dividendos. A expectativa é que o rendimento recorrente fique na casa dos 95 centavos por cota no próximo semestre. Isso oferece uma previsibilidade bem importante para quem investe. Certo, depois de analisar todos esses pontos, vamos para o balanço final. Chegou a hora de resumir os pontos positivos e aqueles que exigem um pouco mais de atenção. Resumindo, nos pontos positivos, temos a vacância quase zerada, uma gestão ativa que gera lucro com venda de ativo, um endividamento baixo e bem controlado, além da valorização do portfólio. Já nos pontos de atenção, o cenário de juros altos ainda é um desafio, a volatilidade de um ano eleitoral pode impactar o mercado e a projeção de dividendos, apesar de boa, é um pouco abaixo da média recente. E para fechar, fica a reflexão. Com uma vacância tão baixa, gestão ativa e dívidas sob controle, será que o HGRU11, com sua tese única de renda urbana, está numa posição privilegiada para capturar os ganhos da esperada queda de juros? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro do fundo. Obrigado pela companhia e até a próxima análise.